Pessoal, agora é a aula 5. Vamos ver adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais, tá? Eu tenho aqui o exercício 64. Passei um exemplo para vocês, ó. Para vocês verem lá se é certo ou errado. Igual aqueles exercícios anteriores que eu tinha passado lá da outra semana. Então, vocês vai estar lá o resultado, vocês só vão escrever na frente se é certo ou errado aquele resultado. O exercício 65 é a adição de radicais. Então, vocês vão fazer o seguinte: quem tá pro lado de fora, vocês soma. E a raiz só repete, porque as raízes são iguais, tá vendo? Raiz de 8 e raiz de 8. Então, quem tá aqui pro lado de fora? O 4 e o 7, certo? Então, eu somo 4 mais 7, vai dar 11. E repete a raiz de 8. Então, ficou 11, raiz de 8, beleza? Outro exemplo, ó, tem subtração e adição, tudo numa conta só. Então, o que a gente faz primeiro? Soma aqui, ó, diminui, né, na verdade. Depois soma, ó, quem tá pro lado de fora, tá? Então, quem tá pro lado de fora? O 6, o 2 e o 4. Então, 6 menos 2, 4. 4 mais 4, 8. Resolvi ir pro lado de fora. E a raiz, vou só repetir. Tá vendo que a raiz é tudo igual? Raiz 5, raiz 5, raiz 5. Repetir aqui. Então, ficou 8, raiz de 5. O exercício 72. Multiplicação de radicais. Vou multiplicar e depois vou tirar a raiz, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 ficou raiz de 9, né? Qual é a raiz quadrada de 9? Por que a gente fala raiz quadrada? Lembra que eu falei que a gente... como se tivesse um 2 aqui no índice, quando não tem nada. Então, raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. Um outro exemplo aqui com números pro lado de fora da raiz, ó. Eu tenho 2 e o 4 pro lado de fora. Então, multiplica 2 vezes 4, 8. Multiplica a raiz... Raiz de 5 vezes raiz de 5, né? 5 vezes 5, 25. Beleza? Raiz de 25. Vou repetir o 8. Com a raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5, 25. Então, repetir o 8 e tirei a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, 8 vezes 5, 40. Beleza? Outro exemplo aqui com raiz cúbica, né? Vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 9. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, raiz cúbica de 27. Já passei lá no 8º ano também, raiz cúbica. A raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Na raiz quadrada, ó, igual ali a raiz quadrada de 9 que nós tiramos ali, né? A gente multiplicou 2 vezes porque é ao quadrado, né? Ao quadrado, né? Aquele 2, aquele 2zinho que fica lá em cima. Por isso que é 2 vezes. Então, a raiz cúbica a gente multiplica 3 vezes, tá? Se fosse a raiz a quarta, seria 4 vezes. Raiz a quinta, 5 vezes. Então, aqui, raiz cúbica, ó, foi 3 vezes que eu multipliquei. 3 vezes 3 vezes 3, que deu 27. Por isso que a raiz cúbica de 27 é 3, certo? O exercício 74 é divisão de radicais, ó. Eu tenho raiz de 8 dividido por raiz de 4. Você vai dividir 8 dividido por 4, raiz de 2, certo? Repete a raiz ali. Tem como calcular a raiz de 2? Exata não, né? Então, acabou aí. Agora, com números junto com a raiz, ó. Vou multiplicar, não, dividir. Dividir o 10 e o 5, quem tá pro lado de fora. Então, 10 dividido por 5, 2. E dividir agora os da raiz. 9. Raiz de 9 dividido por raiz de 3. 9 dividido por 3. 3, certo? Então, ficou 2. Raiz de 3. 10 dividido por 5, 2. 9 dividido por 3. 3, certo? Boa aula para vocês.